Estamos aqui para mais um episódio do programa Eu Tô Ela e hoje eu tive a honra de estar aqui com a Mônica Rocha, que é missionária e tem um testemunho super bacana para contar pra gente, que eu tenho certeza que vai te abençoar. Gente, eu e a Mônica, apesar da gente servir no mesmo ministério que a Comunidade Cristã da Zona Sul, eu não conhecia o testemunho dela, que eu tenho certeza que vai te abençoar. Ela saiu dali, do meio da fama, onde ela foi Miss, onde ela foi atriz, renunciou tudo pelo Senhor, ela vai contar pra nós e de repente sabe que ela é missionária. Olha que bênção, bem-vinda, Mônica, querida. Obrigada. Tô doida pra saber tudo desse testemunho agora, que eu não conhecia. E eu tenho certeza que esse testemunho vai abençoar muitas mulheres que não estão entendendo o que é renunciar, o que é se entregar ao Senhor. E na verdade, sucesso é isso. Sucesso é a gente servir, é a gente fazer a vontade do nosso Pai, né, querida? Me conta tudo. Bom, Cris, eu acho assim que sucesso é você primeiro conhecer o Senhor, né? É verdade. Foi essa chave que mudou a minha história. Eu conheci o Senhor. E ela nem sempre ela se iniciou dessa forma, com uma coroa na minha cabeça. Foi uma trajetória caminhando ali, né? Eu vim de uma família muito humilde, né? Do norte de Minas Gerais, de uma cidade chamada Medina. É mesmo? Muito longe daqui. Meu marido também é do norte de Minas. Temos algo em comum. E, assim, uma família muito humilde, né? Só que com sonhos. Muitos filhos, né? Tinha 4 filhas, meninas, e um sonho que a minha mãe gerou no seu coração. Ela queria dar algo para os filhos diferente. E o que ela fez? Ela pegou, nos reuniu toda, nos levou para o estado de São Paulo para mudar a nossa história. Porque ela ouvia falar sempre, né, das pessoas que iam para lá e vinham e falavam assim: Luzia, você tem que tirar essas meninas daqui dessa cidade, desse mau... O Léo que não tem nada, você precisa mudar. Né? E aí ela pegou com o coração cheio de expectativas, boas intenções, esperança, nos levou para São Paulo. Só que em São Paulo nós começamos a passar muita dificuldade, Cris. Eu tinha mais ou menos uns 9 anos de idade e eu me lembro que a minha mãe começou a passar escassez assim, de todas as formas possíveis. E uma vizinha nossa, que era uma tia, ela chegou um dia e falou assim para minha mãe, falou: Luzia, existe um lugar aqui que eles jogam alimentos, né, perecíveis. E se você for lá, você pode dar algo para suas filhas, né? Você pode trazer algo para suas filhas. E eu me lembro que esse lugar era um aterro sanitário, onde os caminhões dos grandes hipermercados daquela grandiosa cidade que era São Paulo iam lá derramar os seus alimentos. E aí, Cris, eu me lembro que a minha mãe pegou as minhas irmãs, deixou com os vizinhos, e quem que ela leva para aquele lugar? 4 horas da manhã. Fui eu e a minha mãe catarmos alimento perecível num aterro sanitário para sobreviver naquele lugar. E assim, eu tinha apenas 9 anos de idade. E eu lembro as marcas que essa ida nesse aterro sanitário gerou na minha vida como criança, na minha adolescência e toda a minha fase, né? E eu cresci uma vida com muitas, assim, dificuldades por causa disso. Só que eu me lembro que eu fui crescendo, virando uma mocinha. E todo mundo falava pra mim assim: leva sua filha numa agência de modelo, porque sua filha é muito bonita. Leva ela que assim você vai mudar a vida dela. Ela não merece estar nessa condição, porque ela é muito bonita. E assim, ela não via isso, né, em mim. Aí eu me lembro que eu tinha mais ou menos uns 13 anos, eu vi uma faixa na minha cidade escrito assim: precisa-se de modelo cidade Barueri, que era a cidade que eu morava. E a minha autoestima era tão baixa que eu falei: todo mundo fala que eu sou bonita, mas será que se eu entrasse e fizesse uma inscrição, será que era pra mim? Será que é pra mim isso? E todos os dias eu passava e via aquela faixa naquele mesmo lugar. E um dia, um amigo da minha mãe falou assim: moça, faz a sua inscrição no concurso da cidade para você concorrer a Miss Barueri. Você é muito bonita.
E inúmeras vezes eu passei e não tive coragem, só que um dia eu fiz a inscrição naquele pequeno concurso que mudou a minha história. Eu ganhei aquele concurso e no concurso tinha um júri, que era um olheiro de uma grande emissora, né, de televisão. Ele falou assim: garota, o Silvio Santos ele está à procura de uma modelo com seu perfil. Uma morena alta, bonita como você, com o seu jeito, com seus trejeitos, é uma mulher para representar o Brasil entre os países do Mercosul. Eu falei, eu? Você é você, você tem o perfil. E aí eu não dei muita, né? Não deu crédito nenhum. Não dei crédito nenhum, porque eu falei, eu não conhecia ele, não conhecia nada disso, né? Não tinha telefone naquela época, a vida era muito simples. Eu dei um número do orelhão da minha casa, da rua da minha casa. Então, todo mundo que ia ter acesso a mim me ligava nesse orelhão né, da rua que era em frente à minha casa. E aí veio o vizinho falando assim, Mônica, telefone pra você. Aí eu corri pra subir, né, pra ver quem que era. Ele falou assim, é de uma emissora de televisão, corre! Ele falou, olha, eu sou o fulano de tal da emissora, eu quero que você venha hoje aqui fazer um teste. O Silvio vai selecionar a cada sábado 12 mulheres para representar o Brasil entre os países do Mercosul. E ali eu fui na brincadeira, Cris. Eu falei assim, bom, eu vou aparecer na TV, vou falar pros meus amigos da escola que eu tô aqui, vou falar pros meus pais, vou falar pra todo mundo que eu tô na televisão. E eu participei da primeira eliminatória representando São Paulo, sem crédito nenhum, sem perspectiva alguma, com assim, a minha autoestima no chão. Você tinha quantos anos? Eu tinha mais ou menos 17 para 18 anos. E aí foram se passando, e todo sábado era eliminatória de 12, né, meninas. E o perfil das mulheres, Cris, eram mulheres lindíssimas, capa de Playboy, capa de revista, e eu assim, uma simples camponesa que veio de Medina. Eu não tinha book, porque eu não tinha condições de ter book. Eu não me arrumava bem como todas as misses que eram produzidas, mega produzidas, né? Eu era uma simples menina com um sonho. E eu tava ali, aí iam se passando. Aí um certo tempo, né, passou mais ou menos uns 3 meses e ninguém ligou mais. Eu falei, bom, eu não passei, né, na minha cabeça, mas eu estava contente, porque eu já tinha feito ali a cena que eu tinha que fazer. Aí um belo dia, o Leão Lobo me liga e fala assim, mulher, tô te ligando porque você passou pra final das 12. Eu falei, eu? Ele falou assim, você acabou de passar. Então venha no próximo sábado que já é a final para escolher a brasileira que vai representar entre os países do Mercosul. E estavam mulheres lindíssimas. Tava lá Chiquinha Scarpa, um júri elitizado, sabe? Aí o apresentador da época me vira lá no final e fala assim, bom, todas as misses são muito lindas, mas... E eu já tava assim, na quina, porque eu era a maior de todas, né? Eu pensando, quando acabar esse concurso, gente, eu vou jogar essa roupa lá atrás, tirar esse sapato ruim apertado e eu vou pegar o trem pra ir embora até Barueri, que são mais 3 horas pra chegar até lá. Eu já tava assim, pronta pra sair. Aí ele me vira e falou assim, mas a mais linda de todas é você, Mônica Porto, vem receber seu prêmio. Eu já tava pronta pra... Eu nem imaginava, eu já tava pronta pra ir embora. E era ao vivo na época, não tinha essa de gravação. Então pegou eu, tipo, calçando de novo meu sapato. Desesperada pra ir lá na frente, né, receber a premiação. Então foi um choque muito grande, porque de uma menina muito simples, de uma família muito simples, eu tive que ser preparada, fabricada para representar uma nação. E eu me lembro que o braço direito do Silvio Santos era a Nelly Raimond, que era uma mulher preparadíssima. Ela preparava todas as misses, ela dava curso de etiqueta, ela ensinava a falar, ela ensinava a dar entrevista, ela falava assim, olha... É uma construção mesmo, é uma construção, né? É uma escola. Aí eu falei assim, meu Deus, o que essa mulher... Aí eu me lembro a primeira vez que ela me viu. Eu cheguei mascando chiclete. A mulher pegou uma vara, simplesmente me deu uma varada e falou assim, uma miss não masca chiclete. Você vai ter que nascer de novo, eu vou ter que te fabricar de novo. Então, assim, ela mudou todo o meu guarda-roupa, me deu curso de etiqueta, me ensinou a falar, me ensinou a dar entrevista. Todas as mulheres eram muito bem preparadas. Só que havia um padrão
muito ferrenho em cima de todas as misses, né? Era um mundo... Um dia você estava nas maiores festas e você recebia por aquilo, para você estar ali. Então aquilo foi entrando no meu coração de uma forma muito enganosa. E eu fui me deslumbrando com isso. E sem perceber, o inimigo foi me enredando em algumas situações, algumas circunstâncias. Os padrões eram muito altos, né? Eu nunca tive, assim, corpo de modelete, então eu tive que fabricar o corpo para ter. Que é um peso, né? O é um peso, a muito cobrança, grande. a competição é muito grande. Uma crise de identidade muito grande. Muito grande. E aí eu me lembro que isso também me levou para o mundo das drogas. Eu comecei a usar muita droga, porque como que eu ia alcançar aquele padrão que muitas vezes era inalcançável? E aquilo eu comecei a me perder, me deslumbrar com a fama, me deslumbrar com o status, com as festas, com o dinheiro. Saí da favela, tirei os meus pais, né, daquela vida simples, que era uma casinha alugada numa favela. Dei uma casa maravilhosa para eles, restaurei a vida financeira toda da minha família, dos meus pais. Então isso para mim, eu falava, nossa, eu sou a... Eu tenho orgulho da minha história, de mim mesma, eu tenho do que orgulho, eu estou fazendo. Exatamente, eu me centralizei no centro daquilo tudo, sem perceber. E aí os anos foram se passando, a idade vai chegando. Quando eu me vi, eu já estava com 28 anos, e eu pensei, eu não estudei, não fiz uma faculdade, eu preciso estudar, me preparar para o futuro, me organizar, investir o dinheiro que eu ganhei, né, com isso. Então eu entrei na faculdade. E a faculdade, você sabe, é aquela loucura. Então quando eu estava saindo da faculdade já com 28 anos, eu arrumei um namorado. Que era o namorado perfeito aos meus olhos. Só que Deus tinha um plano. Deus sempre tem um plano em tudo que Ele faz, né? Por mais assim profundo que você vá, Deus tem um plano ainda nisso. E eu me lembro que eu olhei aquele homem e falei assim, a única pessoa, ele também era usuário de drogas. Eu pensei, a única pessoa que pode resgatar esse homem, tirar ele do crack é o Senhor. Porque eu me lembrava que o meu avô falava sobre a palavra de Deus. Quando tinha 14 anos, ele falava, filha, Jesus pode mudar a sua história. E ele foi plantando sementes no meu coração. E eu lembrei daquilo. E eu me lembro que quando eu... Saindo ali, né, da faculdade, eu falei, eu vou abrir o meu negócio. Deus estrategicamente coloca na empresa que eu trabalhava, uma serva dele. Ela chamava Daniele, que ela orava todos os dias lá na minha cadeira e na minha sala, chamando salvação. E todos os dias aquela mulher falava pra mim assim, Mônica, vamos hoje na igreja? E eu falava assim, Dani, hoje não. Então todos os dias era a mesma desculpa, Dani, hoje não, hoje não. Só que um dia eu falei, eu vou falar pra essa moça só pra ela esquecer que eu existo. Aí eu falei, eu vou orar também pelo Mário, eu vou lá orar por ele, que Deus, quem sabe Deus resgata ele. Fui lá, Cris, num culto, tinha mais ou menos 2.000 pessoas. E ali era um culto de um pastor que era árabe, que Deus tinha alcançado um árabe, você imagina? Aí eu sentei, incrédula, como sempre, né? Falei, meu Deus, que hora que vai acabar? Aquele homem desce do púlpito e ele começa a profetizar. Ele falou assim, acabou de entrar nesse lugar uma mulher muito importante para o Senhor. Eu pensei, meu Deus, já vai começar a manipulação, quer ver que daqui a pouco vai pedir dinheiro? E aquela... É aquela visão, né? Aquela visão deturpada que a gente tem, né? Só que Deus foi muito preciso com as características da profecia que ele começou a liberar. Ele falou assim, essa mulher, para você saber que é você e que Deus que está aqui falando com você, você está acabando de abrir uma empresa. Você é mulher. E começou a falar detalhes que só eu e Deus sabia. E aí a minha secretária olhou pra mim e falou assim, Mo, é você que ele tá falando. Você já aceitou Jesus publicamente? Eu falei, não aceitei e também não vou aceitar. Fica quieta. Cris, um culto de 2.000 pessoas, ninguém foi. Ele falou assim, tá vendo? Tem muitas pessoas aqui, ninguém veio porque é você e você sabe que é com você. Mas se você estiver intimidado, eu vou estar aqui no final e você pode vir falar comigo, eu quero orar com você, porque Deus quer alcançar o seu coração hoje. E eu fui embora dali, algo aconteceu no meu coração. Eu falei, Deus, isso aqui era a fonte era a fonte que eu estava procurando aqui. Que nada podia preencher.
Isso aqui é melhor que a droga que eu tinha acabado de usar droga para ir para a igreja, queridos. Eu falei, Senhor, isso aqui é melhor que a droga que eu acabei de usar. Isso aqui é perfeito, é isso que eu estava atrás, era isso. Só que eu não tive coragem de ir lá na frente. E eu me lembro a forma que eu saí. Quando eu pisei para fora, eu era uma nova mulher. Eu saí inquieta e eu cheguei em casa, falei, mãe, quando você vai à igreja? Ela, por quê? Eu falei, porque eu quero ir na sua igreja. Ela falou assim, tem certeza? Então sua mãe já era convertida. Meus pais eram Seus convertidos. Pais eram. E a minha mãe, Cris, orou 15 anos pela minha vida. 15. Eu viajando, Europa, Japão, tudo quanto é lugar. E minha mãe lá, joelho no chão e orando. Glória a Deus. E ela profetizava muito. Ela falava, você é uma pastora, você é uma mulher de Deus. Eu, mãe, você tá louca. Mãe, onde você tirou isso? Então eu me lembro, eu cheguei em casa com algo no meu coração diferente. E eu esperei a semana toda no domingo. Isso era quinta. Esperei a semana toda para mim ir à igreja com ela. E era numa igreja pequenininha, numa portinha de favela. Aí eu cheguei lá, ela... Você vai mesmo? Mãe, vamos. Chegou lá, Cris, demorava o apelo. E eu me lembro que eu fiquei angustiada. Aí, quando fez o apelo, gente, eu falo que eu fui a ovelha mais fácil daquele pastor ganhar para Jesus. Eu corri, eu falei, eu aceito Jesus. E aí eu comecei a ouvir uma voz. Uma voz falou para mim assim, eu te trouxe aqui para te dar uma segunda chance, mas eu quero que você volte lá e você comece a me servir lá. E aí começou os processos de restauração primeiro com o Senhor, né? Porque eu precisava abrir mão. Renunciar. Eu precisava renunciar, precisava entregar. Só que o Senhor, Ele nos ama tanto, que eu ouvi uma voz falando assim, e hoje eu sei que é o Espírito Santo de Deus, né? Eu ouvi uma voz falando assim, eu vou tirar tudo que o diabo te deu. Eu vou te tirar a glória. Eu vou te tirar o status. Eu vou te tirar os amigos. Eu vou tirar toda a sua aparência. Eu vou te esvaziar, filha. Mas eu vou te encher de alegria e contentamento. Amém. Cara, isso me deu uma paz. Eu fiquei em paz. Não tem nada melhor do que você ouvir a voz de Deus. Porque aí quando você ouve a voz de Deus, a renúncia fica leve. Amém. Você faz por amor. Você faz por amor, fica leve. E eu comecei a entregar. A primeira coisa foi meu carro. Eu tinha um carro que era minha paixão. Era um carro blindado. Eu fui no monte, comecei no monte, aquela sede de buscar a Deus. E aí eu ouvi essa voz falando assim, filha, esse pastor aqui, ele está 40 dias orando para ter uma igreja. Para abrir uma igreja. O culto dele era dentro de uma comunidade, Cris. E eles orando para ter um espacinho para receber os membros. Aí o Senhor falou assim, entrega esse Isaac, que é o seu carro. Dá para ele, que ele precisa para abrir a minha igreja. Aquela voz foi tão certeira, tão convicta que era Deus. Estava no escuro, amiga. Eu simplesmente saí da roda de oração, fui lá, entrei dentro do carro, falei, Senhor, o que o Senhor quer que eu entregue para ele? Ele falou, tudo. Fui lá, entreguei para ele o carro. Falei, pastor... Ele começou a chorar e gritar e falar assim, filha, nós estávamos entregando hoje o propósito de oração aqui em cima do monte por causa disso e o Senhor acaba de responder através da sua vida. E nisso, as entregas foram muito rápidas, porque a voz do Espírito Santo falava para mim assim, eu tenho pressa com a sua vida. Eu preciso que você responda a minha voz, porque o que eu tenho com você precisa ser rápido. E outra coisa, eu não tenho algo para ele agora. Eu usei ele para te trazer para minha presença, mas eu não tenho nada para ele agora. Eu tenho lá na frente. E aí foi a maior entrega que eu tive que entregar, porque a carreira foi fácil. Eu já estava velha. Os amigos foram fáceis, porque eu mesma fui me despendendo deles. Mas aquele relacionamento, Cris, de fato era um Isaac, porque muitas vezes eu deixava, por exemplo, um culto maravilhoso, cheio da presença de Deus, para cuidar dele, para estar com ele. E aí o Senhor um dia falou para mim assim, ele é o seu Isaac. E você precisa escolher. Se você quiser me servir, você vai precisar entregar ele, como Abraão teve que entregar Isaac no holocausto. E ali eu fiz um voto com Deus, eu falei, Senhor, eu não consigo entregar isso para o Senhor, mas se for o Senhor vai me dar um sinal e o Senhor vai fazer isso. Ele terminou com você? Foi. Eu tinha essa empresa, né, e a empresa da mãe dele era uma das empresas que eu representava. E nós tivemos ali
um atrito comercial, ruptura. uma ruptura. E eu me lembro exatamente como hoje. Ela foi na porta da igreja me afrontar. E lá na porta ele desfez o relacionamento comigo. E aquilo me trouxe paz. E eu ouvi uma voz assim do Senhor falando pra mim assim: você não pediu um sinal? Agora é com você. Eu já te dei o sinal, agora é com você. Então foi muito... Eu tinha muitos amigos do mundo, muitos amigos assim da balada, amigos de festas maravilhosas. E quando viu assim a transformação rápida que teve, falou assim: pronto, a Mônica surtou, a Mônica surtou, pirou. Meu Deus, que mudança foi essa? Fizeram uma lavagem cerebral em você. E eu tentava trazer as pessoas do meu meio para Jesus, mas o Senhor falava comigo: não tenta fazer aquilo que eu não estou fazendo. Não é agora o tempo deles. O seu tempo, eu tenho coisas com você agora. E quanto mais eu bebia da presença do Senhor, Cris, eu me mergulhava mais e eu tinha mais sede de entregar as coisas. Porque muitas pessoas falam assim: meu Deus, como será que foi aquela entrega de Abraão, entregar algo mais precioso ali naquele holocausto? Porque foi um processo. A Bíblia fala que ele subiu, ele preparou a madeira, ele preparou o cutelo, ele preparou cada coisa que ia ser usado ali. E era como se eu tivesse sendo preparada para um propósito. Você imagina? Era servir ao Senhor completamente. Numa nação como o Haiti, nós temos um trabalho numa nação, uma das nações mais pobres das Américas, que é o Haiti. Criança morre todos os dias de fome. Como que uma pessoa que só pensava em si mesmo, no seu glamour, na sua própria glória, podia abrir mão de si mesmo para cuidar de algo tão precioso, que são as crianças? Amém, que coisa Meu Deus, linda. só E você precisou passar, Deus já tinha um propósito ali. Você precisou passar por tudo que você passou, uma infância cheia Exato. de restrições, Cheia. para que você compreendesse o que o Senhor, né, ia fazer lá na frente com as crianças, as dificuldades delas. E Deus, ele tem planos. Você sabe que teve uma vez que eu estive no Haiti, né? Uma irmã falou: nós vamos visitar hoje um bairro que nós não temos ainda trabalho. Nós estamos orando para entrar com o evangelho lá para as crianças. Eu falei: nossa, que legal. Vamos lá, né, mapear, orar pelo lugar. Cris, quando eu cheguei lá, eu comecei a me derramar em lágrimas, porque era um aterro sanitário. O Haiti é infestado de aterro sanitário. Quando eu olhei aquilo, eu falei: Senhor, como o Senhor coopera, como os seus planos cooperam. E se eu não tivesse passado por isso? Como seria? Hoje eu sei, eu comecei a andar sozinha. Comecei a andar no meio do lixo, e eu falei: Deus, obrigado, porque eu fui uma criança que eu estava aqui. O Senhor me deu isso, Senhor. O Senhor me preparou. Desde aquele dia o Senhor me preparou. E às vezes a gente acha assim: não, como será que Deus pode, né? Deus é soberano, como Ele pode permitir que uma criança viva um cenário desse? Tenha tantas marcas. Eu falei: as minhas marcas nasceram um ministério para Deus. E cada marca, né? Cada marca, seja ela em qual área for, o Senhor está nos preparando para que as nossas marcas carreguem cura para as pessoas. Amém. Carreguem cura para uma geração. Eu me lembro que eu estava na nação do Paraguai, né? Entrando ali para socorrer crianças. E aí, a primeira viagem que nós fizemos, né? Os pastores do Paraguai falaram assim: olha, nós vamos levar vocês para conhecer aqui a nossa frente de trabalho, aqui de socorro. Entramos numa van. E aí, eles lá dentro começaram a falar das crianças, do projeto e tal. Quando nós entramos numa estrada aterrada, Cris, eu comecei a sentir o cheiro do lugar. Que cheiro que era essa? Eu tenho uma coisa com cheiro e com memórias. O cheiro me traz memórias. Na hora que eu comecei a entrar, eu falei: nós estamos entrando no aterro sanitário? Ele falou assim: por quê? Eu falei assim: eu conheço esse cheiro. Ele falou assim: é mesmo, pastor? Eu falei: Eu falei: nossa, o Senhor também está trazendo a nossa visão para restaurar crianças dentro dos aterros sanitários. Amém. Hoje, o maior número de abusos em crianças são dentro de aterros sanitários, Cris. Crianças hoje no Paraguai, no Haiti, em várias nações, elas trabalham com 4 anos em trabalhos escravos dentro de aterros sanitários e elas são abusadas. Misericórdia. E eu comecei a entrar naquele lugar, um lugar horrível.
E o Senhor falava assim pra mim, começa a profetizar nesse lugar que vão nascer aqui rios de flores. Você tá vendo todo esse lixo, todo esse entulho? Minha glória vai entrar aqui dentro. Sabe por quê, filha? Aqui dentro estão os meus diamantes. Aqui dentro, aos seus olhos humanos, tem lixo, mas aos meus olhos há riquezas. Porque para mim, riquezas são as crianças. Para mim, as riquezas são as pessoas e não as coisas. Agora, como que a Mônica, que foi preparada da forma que foi, poderia ter esse olho espiritual, o olhar de Jesus a respeito disso, Cris? Por isso que é um processo, é uma caminhada com o Senhor. Ele vai te preparando na sua caminhada em cada passo que você der. Glória. E cada vez que você entrega, Ele te dá mais. Cada vez que você abre mão, mais Ele te dá. Às vezes eu fico olhando aquela faixa. Eu até trouxe a faixa para te mostrar, mas eu não tive coragem. Eu fico olhando e falei, Deus, o que é isso diante da coroa que o Senhor tem para mim? Uma coroa eterna, incorruptível. Que nenhuma fama, que um reino que nos aguarda. Jesus, que rainha, que bobagem é essa? Que coisa tão mundana, tão né? Tão mundana, tão superficial, tão... Falei, meu Deus, uma vez eu tenho uma prima que é linda também. E ela estava sendo preparada para os mesmos passos. Ela falou assim, ai tia, eu me espelho tanto em você. Eu falei, não espelha não. Espelha na minha coroa que é eterna. Amém. Porque tudo isso vai passar na sua vida. Tudo isso vai passar. Todo o glamour vai passar. Mas o reino de Deus, ele permanece, ele é inabalável. E o dinheiro não pode comprar, a fama não pode comprar, uma capa de revista não pode comprar, nada pode comprar aquilo que é eterno. E dentro de nós precisa ter esse anseio no nosso coração, sabe? Do nosso olhar estar nas coisas eternas, as coisas que não vão passar, Cris. Amém. E amar Jesus, não tem como você amar Jesus E não renunciar. e não renunciar, porque Ele foi o primeiro a dar o modelo. Ele foi o modelo de renúncia, se entregando por amor a nós. Então é tão pequeno quando eu entrego partes da minha vida para Ele, coisas que eu amo para Ele. Gente, é tão pequeno. É tão passageiro que eu falo, Senhor, o Senhor entregou a sua vida por mim. Eu nem merecia tudo isso. Quando eu olho para trás, eu falo, Senhor, eu nem merecia tudo isso. O Senhor me restaurou todas as áreas da minha vida. Hoje eu amo o que eu faço. Quando eu tô lá no escritório, lá, trabalhando na área da comunicação, mobilizando, ou pregando, ou indo às nações, aquilo me traz um contentamento que parece que eu estou numa emissora ganhando... Sabe lá, uma coroa. Mas é muito milhões, mais. É milhões, muito. sei lá o que é. Uma riqueza tão... Eu falo, Deus, como é bom você ser encontrada no centro da vontade de Deus. Amém. Eu tive uma experiência também lá no Haiti. Eu tava lá num campinho de terra super pobre. E tinha muitas crianças, assim, peladas, nuas, né? Jogando bola, com uma bola toda rasgada. E aí o Espírito Santo falou pra mim assim, senta no chão que eu quero falar com você. E eu tava ali questionando a Deus. Falei, Deus, será que eu tenho chamado mesmo para esse lugar? Que é a primeira vez que você pisa assim, numa nação desse nível de pobreza, Cris, você fala assim, eu não posso fazer nada. Será que eu tenho alguma coisa para dar para esse povo, Senhor? É tanta necessidade. E eu comecei a questionar Deus nessa experiência. Falei, Deus, o Léo tem esse chamado. Gente, o Léo é o marido. E só dando uma pausinha aqui, a Nations Help é o trabalho missionário, o projeto da Mônica e do Léo, que vale a pena conhecer, maravilhoso. Inclusive eu tenho afilhada lá, que é uma bênção. Então vai lá visitar esse Instagram e conhecer um pouco mais desse trabalho. Amém. E aí, Cris, eu me lembro que eu sentei no chão e eu comecei a observar as crianças nuas, jogando bola. O Espírito Santo me visitou com uma alegria e o contentamento, e eu comecei a chorar, que nem uma louca. E eu, Deus, por que eu tô assim? Ele falou assim, porque essas pessoas sentem isso quando elas são encontradas no centro da minha vontade. Que lindo. E eu fiz você para estar aqui. Eu fiz você para viver isso. E eu nunca mais me esqueci dessa experiência, porque quando eu levantei já batizada com esse espírito, sabe, de compaixão pelas crianças, de compaixão com aquilo que está no coração do Senhor.
E a nossa geração precisa pedir isso, sabe? Pedir algo que está no coração. Pai, o que está no seu coração para hoje? Eu desejo viver isso, coloca no meu coração isso para hoje. Amém. Né? Gente, vocês estão vendo que a Mônica não tem pouca história para contar, então a gente vai ter que trazer a Mônica mais vezes para ela acabar de contar o tanto de testemunho lindo que ela tem. Mas como nós temos tempo para acabar o programa, e eu acho que até a memória do Bruno já está quase acabando, nós vamos ficar por aqui, mas eu te convido para conhecer o Instagram da Mônica e o Instagram do projeto, para vocês saberem um pouco mais de tudo que o Senhor tem feito, né, na vida dela, através da vida dela e nesse projeto lindo. Viu, Moniquita? Amém. Desculpa Obrigada. te interromper, mas a gente não vai ter mais tempo. Obrigada Você por é sempre tudo. muito bem-vinda pra gente falar outros temas, Tá viu, bom. querida? Obrigada pelo convite. Gente, eu quero agradecer a você que tá aí do outro lado, agradecer o Açaí Fresh, a Ágora por esse look lindo, 8 Filmes, obrigada por estar sempre ao nosso lado. Fiquem com Deus.